filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o verso 40 e a gente encerra. Então Jesus, parando, mandou que ele trouxesse, dizendo ele, perguntou-lhe, dizendo: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu possa receber a minha visão. Amém? Você pode tomar os vossos assentos? Deus, Meus irmãos, por certo, o texto que ora lemos é um texto que todos nós aqui estamos familiarizados, pois vai tratar acerca da cura de um cego e de mais um milagre operado por Jesus. Haja vista que esse é um texto que está escrito dentro dos evangelhos sinóticos. Tanto Mateus, Marcos e Lucas, eles acharam por necessário deixar escrito, deixar registrado esses fatos, esses acontecimentos. E nessa noite nós tomamos por base a escrita de Lucas. Lucas, que diferente de Mateus, que diferente de João, Lucas ele não teve o mesmo privilégio de andar com Jesus. Lucas não foi um discípulo de Jesus. Lucas não testemunhou milagres operados por Jesus. Lucas foi um companheiro do apóstolo Paulo de viagem. Só que Lucas é alguém que vai descer até a Palestina para buscar informações, relatos acerca da pessoa de Jesus. Lucas, ele começa uma investigação, vai buscar relatos, pessoas que testemunharam, pessoas que vivenciaram milagres operados por Jesus. E todo aquele que busca, ele encontra. Todo aquele que bate, a porta se abre. Todo aquele que pede, recebe. E Lucas é alguém que, por buscar informações, ele vai obter informações pela qual Marcos, Mateus, João não obtiveram. É somente Lucas que diz que um período da adolescência de Jesus, que com 12 anos de idade, ele já deixava doutores de boca aberta com tamanha sabedoria. E quando nós olhamos para o texto, nós vamos observar que parece que há uma contradição, porque Mateus, relatando esse acontecimento, Mateus diz que haviam 2 cegos. Marcos e Lucas citam apenas um cego. Na verdade, não há contradição. O que na verdade é que em nenhum momento Marcos ou Lucas ele afirmam que havia apenas um cego. Não se sabe ao certo o porquê de trazer informação apenas de um cego. Haja vista que alguns comentaristas, eles atribuem pelo menos 2 hipóteses. A primeira hipótese é que Bartimeu era o mais conhecido dentre os 2 cegos. A segunda hipótese é que o grito de Bartimeu sobressaiu. É por isso que talvez eles citam apenas um cego. A segunda contradição do texto é que Marcos diz que Jesus está saindo de Jericó. Lucas, como nós relatamos aqui, diz que Jesus está entrando. Na verdade, não há nenhuma contradição. O que na verdade é que Herodes, o Grande, ele vai reconstruir uma parte da cidade de Jericó que havia sido destruída por Josué. Você conhece a história, Josué capítulo de número 6, quando Deus cerca a cidade, e o grito do povo destrói aquelas muralhas, e o povo invade a cidade, derruba os muros, mata todo mundo. Só que Josué libera uma maldição sobre aquele lugar, e a maldição é: qualquer homem que reedificar esta cidade seja amaldiçoado. Esta cidade de Jericó, que Herodes conquista ou reconquista, ele vai construir a sua casa de inverno, aonde tinha a sua piscina térmica, aonde boa parte dos sacerdotes faziam daquela Jericó o seu ambiente de residência. E Bartimeu, ele está entre estas 2 cidades. Só que, pastor Antônio, quando nós buscamos as
informações dessa cidade, ela nos traz pelo menos 3 informações. A primeira informação é que Jericó é uma cidade amaldiçoada. Josué, quando passa por ali, ele passa levando uma maldição. A segunda informação é que Jericó, ela está a 400 metros abaixo do nível do mar. É a cidade mais baixa do planeta. E a terceira informação é que ela está à beira do Mar Morto, aonde cerca de 33% desse mar é de sal, e por ser sal, ela não gera vida. Então perceba aqui, irmãos, que Bartimeu, ele está dentro de um ambiente aonde carrega sobre si uma maldição. Ele está dentro de um ambiente aonde nada cresce, nada floresce, nada prospera. Eu já tenho um recado de Deus nessa noite para alguém, porque eu estou pregando para pessoas aqui que estão vivendo como Bartimeu. Só Deus sabe como você está passando. Está passando dentro de um momento em que nada cresce, nada prospera, nada anda, nada vai para frente. Só que eu vim trazer um recado de Deus. Quem está passando nessa casa não é Josué que amaldiçoa. Quem está passando na casa é o Jesus que libera a bênção. É o Jesus que libera a bênção. É o Jesus que abençoa. 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 Lucas nos traz uma informação que Jesus está passando. E quando Jesus passa, maldição hereditária cai por terra. Quando Jesus passa, obra de macumbaria cai por terra. Quando Jesus passa, enfermidade cai por terra. Eu vim dizer para alguém nessa noite: Jesus está passando nessa casa. Ele está passando na casa. Ele está passando na casa. Ele resolveu essa quinta-feira de fazer uma visita nesse ambiente. É porque ele sabia que nessa noite de quinta-feira entraria pessoas aqui que estão vivendo como Bartimeu, à beira do caminho, sem esperança, sem perspectiva de vida. Mas Jesus decide passar para mudar a história de Bartimeu. Jesus está passando na casa. Jesus decide passar no ambiente. Jesus está subindo para Jerusalém. Ele está subindo para entregar sua vida. Ele está subindo para nunca mais voltar. Ele está subindo para ser crucificado. Só que antes disso, Jesus tinha um propósito de passar em Jericó. Antes de cumprir o propósito da cruz, ele tinha um propósito de passar em Jericó. Ele precisaria visitar a casa de um homem por nome de Zaqueu. Ele precisaria libertar um homem por nome de Bartimeu. Pregador, não entendi. Se Jesus não curar na entrada, ele salva no final. Se ele não curar no início, ele salva no final. Sabe o que Jesus está dizendo? Que a tua casa pertence ao Senhor. E assim como ele disse para Zaqueu, assim como o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido, eu vim dizer para alguém nessa noite: a tua casa não vai perecer. A tua casa não está na mão de Satanás. A tua casa está na mão de Jesus de Nazaré. Se ele não fazer no começo, ele vai fazer no final, pastor. Se ele demorar na entrada, ele vai salvar no final. Ele vai salvar no final. É porque a gente não entende. Senhor, porque você não cura, porque você não faz. Nem sempre o propósito de Deus não é o meu propósito, mas eu vim dizer: ele não pode curar no início, mas ele vai salvar no final. O maior mérito do homem talvez não é ser curado no início, mas é ser salvo no final. Jesus está subindo e ele passa por Jericó. E diz a Bíblia que tinha um homem por nome de Bartimeu à beira do caminho, mendigando. Bartimeu entende que aquela era a sua oportunidade. Bartimeu entende que se ele não fizesse nada,
Jesus passava e ele permanecia no mesmo estado de estar. Bartimeu entendeu: eu preciso fazer alguma coisa, porque se eu não fizer, ele passa e eu fico. Bartimeu entendeu: eu preciso aproveitar a oportunidade que foi me dada. Eu estou pregando nessa noite para pessoas, e eu vim dizer: aproveita oportunidades, porque tem oportunidades que se a gente não aproveitar, ela passa. Tem oportunidade que se a gente não agarrar, ela passa. Tem pessoas que estão perdendo a visitação de Jesus porque não sabe aproveitar a oportunidade que tem. Mas eu vim dizer nessa noite: aproveita a oportunidade que ele te deu. Você tinha todos os motivos para não chegar aqui, mas você chegou, e se chegou, aproveita a oportunidade. Por que eu falo de oportunidade? Porque muitos de nós não sabem valorizar a oportunidade que se tem. Muitos de nós perdem a visitação de Jesus para olhar por pessoas. Que isso, pregador? Vim pregar a Bíblia. Lucas capítulo 7 tem um homem por nome de Simão. É importante dentro da sinagoga. Ele convida Jesus para casa. Ele faz certo, pastor. Ele convidou o melhor amigo que poderia convidar, Jesus. Só que no meio da reunião entra uma mulher pecadora, é fama de pecadora. Em vez de Simão prestar atenção naquilo que Jesus está fazendo, ele vai prestar atenção naquilo que a mulher está fazendo. Porque tem gente que é assim, em vez de olhar para Jesus, está olhando para o irmão que está do lado. Mas eu vim dizer: você não vem para ver quem está do lado, você vem para ver Jesus, você vem para ver Jesus, você vem para ver Ele. Porque a gente tem a mania, prestar atenção que o irmão está do lado. A gente se incomoda porque o irmão está chorando. A gente se incomoda porque o irmão está gritando, mas ele sabe por que está gritando. Ele sabe por que está chorando. Em vez de prestar atenção em quem está do teu lado, presta atenção em quem está na tua frente. É Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. Porque tem pessoas que estão perdendo a oportunidade dentro de casa para olhar para pessoas. E quando eu olho para pessoas, eu me frustro. Quando eu olho para pessoas, eu desanimo. Porque quando eu olho para pessoas, a gente enxerga nelas suas debilidades. A gente enxerga nelas suas falhas. Só que enquanto para Simão era uma pecadora, para Jesus era uma adoradora. Era uma adoradora. Ela não se importou com o que estava falando. Ela entrou no culto com propósito: eu preciso chegar no pé de Jesus. E quem vem para o culto com propósito não para prestar atenção em quem está olhando do lado. Então nessa noite eu vim dizer para alguém: não se preocupa quem está do teu lado. Se ele não quer adorar, adora você. Se ele não quer louvar, louva você. Se ele não quer gritar, grita você. Mas não perca a oportunidade de Jesus passar na casa. Ele está passando na casa. Só que Bartimeu tem uma imperfeição. Bartimeu tem uma deficiência. Bartimeu tem uma imperfeição, e essa imperfeição é obstáculo para ele chegar até Jesus. Eu vou repetir: as nossas imperfeições sempre serão obstáculo para a gente se aproximar dele. Só que Bartimeu é inteligente, ele entende: eu sei que eu tenho um problema, eu sei que eu tenho uma imperfeição. Se a minha imperfeição impede eu de chegar a ele, eu uso o que eu tenho para trazer ele até mim. Eu uso o que eu tenho para trazer até mim. Não entendi, pregador? Lá vai a palavra. Se a igreja não pode subir, ela usa o que tem de melhor para fazer Jesus descer.
Urinácia. Eu estou sentindo uma atmosfera espiritual nesse lugar. E aonde tem brasa junta, o fogo de Deus se incendeia. Já tem lenha morta, tem lenha aí embaixo. E Deus está dizendo: eu vou acender essa fogueira nessa noite. Eu tenho uma imperfeição. E essa imperfeição, ela sempre vai gerar em nós uma barreira, pastor. As nossas imperfeições fazem a gente querer se esconder de Deus. Que isso, pregador? Quando Adão peca, ele decide, ele percebe que está no que é que ele faz. Eu vou me esconder, porque agora eu conheço que eu tenho uma imperfeição. Só que mesmo imperfeito, Deus decide descer no jardim. E a palavra para Adão é: Adão, o que tu não? Ele desce no jardim procurando Adão. Porque pregador, porque a misericórdia de Deus sempre vai ser maior do que as nossas imperfeições. Então não deixe que as suas imperfeições seja a barreira para Jesus se aproximar de você. Não deixe que os seus problemas virem um obstáculo para você se aproximar dele. Nessa noite, deixa a imperfeição de lado, porque eu sei que dentro de você tem qualidade, dentro de você tem a verdadeira adoração. E quando nós estamos num ambiente espiritual, ele não quer saber da tua imperfeição, ele quer saber da tua adoração. Pastor, esse tempo que eu tenho de ministério, o que eu mais vejo é pessoas se afastando de Deus por causa das suas imperfeições. Só que Deus, ele continua o mesmo. A pergunta é: vai deixar a imperfeição de lado para seguir ele? O nosso problema é que a gente está sendo dominado pelas nossas imperfeições. Enquanto as nossas imperfeições nos dominam, a gente fecha o coração para ele. Só que nessa noite Jesus está dizendo: eu estou aqui, vai abrir o coração para ele? Abra o teu coração para ele nessa noite. Bartimeu entendeu: essa é a minha única oportunidade. E como louco ele começa a gritar: Wagner, Jesus, filho de Davi. E quando ele abre a boca, a multidão tenta calar, porque a multidão quer até dar esmola, a multidão não quer ver mudança de vida. Porque enquanto essa noite você não vai receber esmola, você vai receber milagre da parte de Deus. É milagre da parte de Deus. É milagre da parte de Deus. É milagre da parte de Deus. Enquanto Bartimeu grita, a multidão tenta calar. Quer um conselho? Se for necessário, grita mais alto. Se for necessário, clama mais alto. Se for necessário, chora mais alto. Mas não abre mão do propósito por causa da multidão. Não abra mão do teu casamento por causa da multidão. Não abra mão de Deus por causa da multidão. Não abra mão da tua casa por causa da multidão. Não abra mão do teu filho por causa da multidão. Se for necessário, grite mais alto. E ele começa a aumentar o nível. Ele aumenta o nível. Porque se tem alguém gritando, ele tem: eu preciso gritar mais alto. Eu preciso clamar mais alto. Ele começa a aumentar o nível. Jesus, filho de Davi, é cego, mas enxerga mais do que a multidão. Eu vou repetir isso aqui: é cego, mas está enxergando o que a multidão não enxerga. Porque ele não só está gritando Jesus, filho de Davi, ele está reconhecendo quem Jesus é. Aleluia. Porque nem sempre quem vê enxerga o que o cego está enxergando. Porque para a multidão Jesus é um operador de milagre. Para Bartimeu é o Messias prometido, o rei dos judeus, aquele que veio buscar, aquele que veio salvar, aquele que veio entregar sua vida. Para
vivemos um tempo que nós estamos confundindo quem é discípulo com quem é multidão. Se você olhar todas as vezes que algum texto faz referência a discípulo e multidão, tem uma vírgula. Porque discípulo não é igual à multidão. A multidão atrai Jesus só até quando Jesus está fazendo por eles. O discípulo não. Jesus não fez, ele continua seguindo Jesus. Jesus ainda não curou, ele continua seguindo Jesus. Discípulo não procura Jesus pelo que ele faz, discípulo procura Jesus pelo que ele é. Só que vivemos um evangelho homocêntrico, onde estão colocando o homem no centro de tudo, aonde Jesus é o garçom da igreja. Jesus tem que fazer, Jesus tem que operar, Jesus não tem que fazer o que eu quero, Jesus tem que fazer o que ele quer. Nosso problema é que estão nos ensinando que Jesus tem que fazer na hora que a gente quer, e quando ele não faz, pastor, sai da igreja. Me perdoa a sinceridade, quem sai da igreja porque não recebeu algo de Deus nunca entrou por causa dele. Porque nós estamos ensinando o evangelho da facilidade. E o evangelho da facilidade é Deus tem que fazer o que eu quero, na hora que eu quero. Só que Deus nunca vai fazer o que você quer. Ele vai fazer aquilo que está de acordo com o que Ele quer. Tem coisas que Deus ainda não fez. Não é porque Ele não quer. É porque Ele sabe que se Ele fazer, talvez algo pior venha na tua vida. Porque o propósito de Deus, pastor, ela sempre vai estar alinhada com o que Ele quer. Deus nunca vai te entregar algo para amanhã você virar as costas para Ele. E Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu acho isso lindo, porque o texto diz que ele apenas ouviu, pastor. Bartimeu não viu, Bartimeu ouviu, e aquilo que ele ouviu foi suficiente para ele crer. Eu vou repetir: aquilo que ele ouviu é suficiente para ele crer, porque tem pessoas que só querem se ver, tem pessoas que só andam a se ver. Bartimeu não precisou ver, Bartimeu precisou ouvir. É por isso que Paulo diz a carta aos Romanos: a fé vem pelo ouvir, ouvir o quê? A palavra de Deus. Pastor falou de Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que se vê, não. É das coisas que não se vê, mas se espera. Bartimeu entendeu: eu não preciso ver, eu só preciso escutar. E aquilo que eu ouvi foi suficiente para eu crer. Eu vim dizer algo de Deus para alguém. Tem momentos que você não vai enxergar Jesus fazer, mas não é porque Ele não está assim, você não está enxergando, que Ele não está fazendo na tua vida. Eu vim dizer: vai ter momentos que você não vai ver, mas Ele está fazendo. Tem momentos, irmão, que Jesus você não vai ver o agir dele, mas Ele está trabalhando. Porque tem tempestade que tem propósitos que vêm escondido atrás de tempestade. Que isso é? Você está lembrado de José? Qual o propósito? Vou te colocar dentro do Egito, vou te fazer um governador. Lá você vai sustentar o meu povo aqui. Mas para José chegar lá, teve que ser vendido, teve que ser caluniado, teve que ir preso. É tempestade para cumprir o propósito. Mas em todo tempo Deus estava com José. Deus estava com José. Foi vendido, estava com José. Entrou na casa de Potifar, Deus estava com José. Foi para a prisão, Deus estava com José. Deus está dizendo nessa noite: não é porque eu te coloquei dentro da tempestade que eu vou deixar você passar sozinho, que eu vou deixar você passar sozinho, que eu vou deixar você passar sozinho. Deus está dizendo: não, você não está. Mas vai escutar. Senhor, irmãos, o texto diz que Jesus para. Eu já li a Bíblia, isso me fez permitir ler 6 vezes a Bíblia, pastor. E a única vez que eu vi o texto dizer que Jesus parou é no clamor do cego. A morte não parou Jesus, enfermidade não parou Jesus, demônios não parou Jesus, paralítico não parou Jesus, hostes espirituais não parou Jesus. Mas o texto diz:
para. E agora a mesma multidão que manda calar é a mesma multidão que vai ter que levar ele até ele. A mesma multidão que tentou ser obstáculo vai ser propósito para Jesus levar ele até Jesus. Sabe o que Jesus está dizendo? Aqueles que tentaram te parar vai ter que ver o que Jesus fez na tua vida. Aqueles que disseram é propósito falido, vai ter que ver Jesus fazer na tua vida. Aqueles que disseram casamento está destruído, vai ter que ver a transformação que Jesus fez na tua vida. Jesus está dizendo, a multidão vai ter que ver aquilo que o céu vai fazer por você. Só que o texto diz que Bartimeu toma duas atitudes. A primeira, ele se levanta. Irmãos, ele dá um salto, pastor. Isso aqui mexe um pouco com a nossa mente. Porque vale, pensa comigo, ele é cego. E cego anda apalpando as coisas. Cego não sabe para onde vai, para onde está caminhando. E o texto diz que ele dá um salto. Peraí, se ele dá um salto, como é que ele pula sem enxergar? Aí o Chambre, escrevendo um comentário, ele diz: quando Bartimeu pula, ele dá um salto da fé. Porque a fé eu não preciso ver, a fé eu preciso crer. Quando Bartimeu se levanta, ele está dizendo: eu já recebi a minha cura. O se levantar aqui é se posicionar para algo que Jesus chamou. Nosso problema é esse, que a gente não quer se posicionar. A gente tem uma dificuldade em se levantar. Jesus chama, eu tenho uma obra, mas você continua sentado. Eu quero fazer na tua vida, mas você continua sentado. Eu quero te usar para a pessoa, mas você continua sentado. Mas nessa noite se levanta, se posiciona. A partir do teu posicionamento, ele faz. Segunda atitude, ele deixa a capa para trás. E a capa é tudo que ele tinha. É com a capa que ele se cobria do sol, do calor, do frio, da chuva. Aquela capa era uma autorização romana para que ele pudesse pedir esmola. Então todas as pessoas que olhassem para Bartimeu estavam reconhecendo que ali tinha um mendigo autorizado por Roma. Só que quando Jesus chama, a primeira coisa, deixa a capa para trás. Porque ele entende, não dá para seguir ele preso na capa que é de Roma. Não dá para ir preso naquilo que é de Roma. O que Bartimeu estava entendendo é: eu estou abrindo mão daquilo que revelava o meu passado, para ter um novo presente na minha vida. Jesus está dizendo: deixa a capa para trás. Quer seguir ele? Deixa a capa do pecado para trás. Deixa a capa da idolatria para trás. Deixa a capa da idolatria para trás para seguir ele. Não dá para seguir preso na capa de Roma. Nosso problema é esse: a gente quer até vir, mas quer vir preso naquilo que é de Roma. Só que aquilo que é de Roma fica em Roma. Aquilo que é do mundo fica em mundo. Aquilo que é lá de fora fica lá fora. Crente não tem que se comportar como o mundo se comporta. Crente tem que ser luz no meio de uma humanidade corrompida. Deixa a capa para trás. Deixa a capa para trás. Ele se levanta e vai. Irmãos, olha a pergunta de Jesus: o que queres que eu te faça? Ele é cego, pastor. E cego quer vista. Cego quer enxergar. É natural. Quem tem um problema de cadeira de rodas, se perguntar, ele fala: eu quero voltar a andar. Por que Jesus está fazendo uma pergunta tão óbvia? É natural que ele precisa de vista. E por que Jesus mesmo assim pergunta? É porque Jesus, antes de passar, ele estava pedindo esmola. Jesus, antes de chegar, ele estava vivendo pedindo esmola. O que Jesus está dizendo é: eu vou te perguntar. A pergunta é: você vai querer esmola ou vai querer milagre? Aleluia, glória a Deus. Você vai querer esmola ou você vai querer milagre? Nosso problema é esse: a gente precisa de jejum e oração. A gente está pedindo porta de emprego, isso é esmola. A gente precisa de uma restauração no casamento, a gente está pedindo um carro, isso é esmola.
cura, mas o que ele está pedindo é esmola. Tem gente que é assim, pastor, na casa de Deus. Não sabe pedir, em vez de pedir aquilo que precisa, está pedindo esmola. Só que o que Jesus quer te dar não é esmola, o que Jesus quer te dar é milagre. Jesus quer te oferecer milagre. Então deixa de lado a esmola e busca aquilo que Ele tem para te dar de melhor. Eu estou encerrando, irmãos. Rapaz, o tempo é corrido. Ele não respeita o pregador. O texto diz que ele recebe a cura imediatamente. Só que quando eu olhei para o texto, Deus falou no meu coração: meu servo, o propósito nunca foi a cura, pastor. Mas ele foi curado, mas o propósito nunca foi a cura. Mas ele recebeu vista, mas o propósito nunca foi da vista. O propósito foi o que aconteceu depois que ele recebeu a vista. E ele seguiu a Jesus pelo caminho. E ele seguiu a Jesus pelo caminho. O pregador não entendia. Jesus não quer te dar para você se afastar. O que Jesus está dizendo é: eu vou fazer. A pergunta é: vai continuar seguindo ele pelo caminho? O propósito nunca foi a cura. O propósito é o que vai acontecer depois da cura. Jesus vai fazer, mas vai continuar seguindo ele? Vai continuar adorando ele? Vai continuar servindo ele? Porque a gente passa o ano todo na igreja pedindo algo, e quando Deus faz esse algo, a gente não tem mais tempo para ele. Já percebeu? Não é só eu que conheço. Crente faz campanha por uma porta de emprego. Há tanto tempo desempregado. Quando Deus abre, enquanto Deus não abre, está segunda no culto, está terça na oração, está quarta no culto de ensino, está quinta na adoração, está sexta. Quando Deus abre, não tem mais tempo. Estou cansado, cheguei tarde, não dá mais tempo. É pessoas que nunca entraram na igreja por causa do propósito, entraram por aquilo que Jesus podia fazer. Irmãos, Deus tem poder? Tem. Ele vai fazer, Ele vai. Mas quando Ele fizer, continua seguindo a Ele pelo caminho. Não abra mão do caminho por causa daquilo que Ele te deu. Pessoas estão se apegando à bênção, estão afastando do abençoador. Melhor do que a bênção é ter o abençoador comigo. Melhor do que a bênção é ter Deus comigo. Abra a mão da bênção, mas não abra a mão do abençoador. E eu vou encerrar minha fala. Bartimeu não nasceu cego, pastor. Bartimeu não é cego de nascença. Bartimeu é cego porque os homens lhe tiraram a sua visão. Bartimeu é cego porque os homens tiraram a sua vista. Só que Jesus, Ele entra dentro de Jericó para devolver aquilo que o homem tirou. Jesus entra dentro de Jericó para devolver aquilo que o homem tomou. Levanta a tua mão que eu vim profetizar. Aquilo que o homem tirou de você, aquilo que o diabo tirou de você, Jesus vai passar na casa para restituir. Ele vai devolver. Ele vai devolver. Ele vai devolver aquilo que o homem tomou de você. E Ele vai devolver em dobro. Porque Deus, Ele é especialista em dar alguma coisa em dobro. O diabo toma, Deus dá em dobro. O diabo tira, Deus dá em dobro. Pregador, me prova que Deus dá em dobro. Você está lembrado de Jó? O diabo, por permissão de Deus, tirou tudo. Só que no capítulo 42, se Jó tinha 3.000 ovelhas, Deus dá os 6.000 para ele. Se ele tinha 5.000 gado, Deus deu 10.000 gado. Não entendi. O diabo tira, Deus dá em dobro. O diabo tira, Deus dá em dobro. É noite de restituição. Se coloque sobre os seus pés, eu vou encerrar fazendo uma oração. Eu não sei como você adentrou por esse lugar, irmãos. Mas, pastor, enquanto eu pregava, o
o Espírito Santo gritou no meu coração que entrou pessoas aqui que está como Bartimeu à beira do caminho. E quem está à beira do caminho está fora da rota de Jerusalém. Quantas pessoas não passaram por aquele caminho e foram em direção a Jerusalém, mas Bartimeu não teve a oportunidade. Mas enquanto eu ministrava nessa noite, Deus está dizendo para algumas pessoas: eu estou passando na casa e eu vou te tirar nessa noite da beira do caminho. A partir de hoje você entra na rota de Jesus. Você entra na rota de Jesus. Você vai sair da beira do caminho. A pergunta é: vai querer ficar ou vai querer seguir Ele? Irmão, você pode ter entrado aqui sem Jesus, mas nessa noite Jesus te faz um convite. Eu estou indo para Jerusalém, eu não quero te deixar ficar em Jericó. Só você que entende que precisa entregar sua vida a Jesus nessa noite. Você que entende que precisa que algo seja feito. Deus ainda dá oportunidades. Eu te convido nessa noite a sair do seu lugar. Eu quero orar pela sua vida. Talvez, Elias, as coisas ainda não mudaram porque você ainda não deu uma oportunidade para Jesus. Eu quero te convidar nessa noite a sair do teu lugar, porque Jesus nessa noite Ele quer pegar na tua mão e Ele quer entrar dentro da tua casa. Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida, mas enquanto você não entregar a sua vida a Ele, Ele não pode fazer nada por você. Então nessa noite é noite de oportunidade. Eu quero orar pela sua vida. Tem alguém nessa noite que deseja uma mudança de vida, que entende que precisa que Jesus faça algo? Sai do teu lugar, eu quero orar por você. Se não tiver ninguém, que Deus possa te dar uma outra oportunidade, eu vou orar nessa noite. Tem alguém, irmãos? Não é por força. Se não tem, que Deus possa te dar uma outra oportunidade. Pai, a tua palavra nessa noite foi ministrada, Senhor. Já tem uma alma ali, Jesus. Olha ali. Olha aqui, pastor. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Jesus ainda salva. Tem uma vida aqui que entende que precisa sair à beira do caminho. É por isso que o Espírito gritou na minha alma: é noite de salvação. É noite de oportunidade. Tem mais alguém, irmãos? Tem mais alguém? Jesus quer salvar. Jesus quer te tirar da beira do caminho. Jesus quer te colocar na rota dele. Pai, aqui está a tua serva, Senhor. Eu não sei se está retornando, não sei se está entregando, mas o Senhor sabe. Mas uma coisa eu lhe peço nessa noite, e o Senhor eu creio que já o fez, que o Senhor já apagou todas as transgressões da tua serva e escreveu o nome da tua filha no livro da vida. Meu Deus, assim como o Senhor fez uma mudança na vida daquele homem, eu profetizo sobre a vida dessa mulher, que a partir dessa quinta-feira mudanças vão acontecer na vida dela, Senhor. Enquanto a tua filha está aqui, entra dentro da casa da tua serva também, Senhor, para que essa mesma misericórdia ela possa alcançar a vida dela lá, Senhor. O Senhor conhece, o sabe por dentro, Pai. Assim eu oro, Senhor, para que o Senhor nessa noite, Senhor, derrama as tuas misericórdias, as suas bênçãos inquebráveis sobre a vida dela e declara falência para o inferno. A partir de hoje, Deus está escrevendo uma nova história sobre a sua vida. Glória a Deus. Deus está na casa, irmãos. Qual é o seu nome? Sara Alves de Souza. Sara Alves de Souza. Pai, a tua serva está aqui, Senhor, e ela tomou a melhor decisão que ela poderia tomar na vida dela. Por isso, nessa noite assim, meu Deus, como ela teve coragem, Senhor, ousadia para vir aqui na frente e entregar sua vida ao Senhor, assim eu oro pedindo, meu Pai, que haja uma ousadia também no céu, porque o Senhor disse que haveria festa no céu
quando o pecador se arrependesse. Por isso eu entrego a tua filha aos teus cuidados. Repita comigo. Eu, Sara, confesso, Jesus como meu único Salvador, Jesus Cristo, da minha vida. Você pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nesta hora vamos, Pai, te entregar essas vidas, Pai, que estão aqui no teu altar, Senhor, representadas. Senhor, é confiança em Ti, ó Pai. Teus ungidos estão confiando em Ti. Por isso, nesta hora, toca nas mentes. Entra, Pai, com esta libertação, mudanças de vida, ó Pai, restaurada pelo poder que é na Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que salva, que liberta, que transforma, que cura, que muda, Senhor, o velho homem para uma nova criatura. Então, Pai, toca nas mentes. As mentes, Senhor, as mentes, ó Pai. Repreenda toda opressão do maligno. Vai entrando com autoridade, chama pelo nome, ó Pai. Move as águas, Senhor, águas espirituais sobre estas vidas, ó Pai. A cada peça de roupa aí representada, que quando tocar o corpo, que todo mal saia na autoridade do nome de Jesus. Se for enfermidade, também saia em teu nome, ó Pai. Oh Senhor, olha aí essa carteira profissional. Tu conhece, tu pode, Pai, conforme a tua vontade, abre porta onde não tem. Pai, nesta noite, Pai amado, também está aí esta água, representada a água aqui da terra, mas do alto vem a tua unção sobre esta água, Senhor. A tua filha tem crido, Senhor, que através dela apresentar no altar do Senhor e crer que a tua unção está derramada sobre esta água. Tu está fazendo um milagre, é um milagre, é um milagre na área espiritual, é no espiritual, ó Deus, primeiramente, porque as demais coisas serão acrescentadas. Então, Senhor, olha estes cadernos, Senhor, cada petição aqui apresentada, nós cremos, Pai, que teu agir nesta noite, está sendo feita a tua vontade, porque nós não sabemos, Senhor, nem como te pedir, porque para nós seria para ontem, mas a tua palavra fala, esperamos com paciência no Senhor, porque Ele fará o melhor em cada vida. Por isso, Pai, nesta noite passamos ao teu cuidado, crendo na tua unção que é derramada sobre a tua igreja, com o perdão das nossas faltas, ó Deus, que são tantas, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, em concordância com a oração da tua filha, Pai, nessa noite, nesse dia, Senhor Deus. Pai, olha aí, Senhor Deus, esses pedidos, Senhor Deus, que já foi orado, Pai. Oh, Senhor Deus, fotos, Senhor Deus, documento, caderno. Deus, pedido de oração, meu Pai. Deus amado, Deus querido, documento, peça de roupa, Senhor Deus, chave, Senhor. Oh Deus amado, Deus querido, cada foto, Pai, eu, Pai, entrego os teus cuidados, cada família que é apresentada nessa noite. Deus, toma cada um que entrou por essas portas, meu Pai amado, Pai querido, cada família representada, Pai, eu entrego os teus cuidados, Pai, em nome de Jesus. Deus amado, Deus querido, eu também te agradeço, Deus, por esse trabalho que foi feito, Senhor Deus, aqui neste lugar, Deus, pela tua palavra, Senhor Deus, palavra que é alimento para nossas almas, Pai. Palavra espiritual, Senhor, alimento espiritual, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por essa noite maravilhosa. Deus amado, Deus querido, está friozinho, mas estamos aqui, Senhor Deus, te adorando, Pai. Não perdemos tempo, Senhor Deus, de vir para a tua casa te adorar. Então, muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço e te agradeço, Senhor Deus. Estamos saindo aqui, Deus, da tua casa, mas não da tua presença. Nos leve em segurança, nos guarda, nos livra de todo mal. Aqueles que vão de carro, que vão de ônibus, que vão a pé, de bicicleta, de moto, leve em segurança, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Amanhã eu tenho curso amanhã com os obreiros, tá? Por favor, às 18 horas. Eu não aceito atraso não, dá mais para obreiro. Às 18 horas.
A não ser que ele for para o trabalho, aí eu aceito, tá bom? Mas está em casa, às 18 horas começar a palestra, para as 17 horas, para as 19 horas encerrar. Tá bom assim? Amanhã estou aqui, 5h30 estou aqui amanhã. Missionário, Deus te abençoe. Muito obrigado pelo teu carinho. E a todos, filha, Deus te abençoe também. A cada um de vocês, tá bom? Amém? Estende suas mãos em forma de cônjuge, vamos receber as bênçãos apostólicas em nome de Jesus. Que a graça do